Olá, olá, cadê o pessoal? Salve, salve. Ué, só apareceu. Aroeira, cadê você? Pois é, eu tenho que pedir desculpas para a Daiane, apertei um botão errado, entrei na hora errada aqui no meio da conversa com a Márcia. A gente está se acostumando aqui. Um beijo, Daiane. Boa tarde, Tchau, Miguel, Daiane. Renato, todos e Boa todas tarde, estão aqui boas, boas, acompanhando a boas. Boa gente. tarde, Regina, Miguel. Boa Tábua tarde, de fim de tarde. Vocês comunidade. notaram o nosso layout novo aqui? Não, a página está super bonita. Não está? Notei, Eu claro. tô Está percebendo muito que, legal, né? inclusive, a gente ainda não se achou completamente nos botões, pelo que eu entendi. Não, ainda não. Mas Não, e o nossa, Eu sou a apenas, nossa, eu a sou nossa apenas um logo convidado. continua igual, a nossa logo aqui. Tá, essa não mudou. Eu sou apenas um convidado e sei que vocês dois é que mexem nas coisas aí, que tem os botõezinhos na mão. bom, a gente está aprendendo, né? A gente está, vamos chegar lá. Mas, por enquanto, tem dois botões que a gente aqui não pode errar, que é quando, por exemplo, olha, se eu quiser que o Aroeira apareça aí. Cadê? Olha aí vai ser assim. Então é só para a gente ir testando aqui e ir se acostumando como é que as coisas vão rolar. Mas está super bonito, né? Está muito, E muito legal. se eu quiser falar com Deus, como é que faz? Aí você vai ali no cantinho, Vou na igreja. põe as suas mãozinhas aqui ou na igreja, Mas se olha, concentra bastante. onde você vai chegar não é nada do que você esperava encontrar. Né? Pois é, exatamente. Esse é exatamente o final da música. Exatamente. É isso aí. E, gente, então estamos aqui no Rio de Janeiro, um frisson danado na cidade, à espera desse showzaço da Madonna na praia de Copacabana, né? Vocês viram, né, as pessoas? Você vai, Regina? Você vai? Eu não, eu não vou ter, eu nem vou ter. Aroeira eu nem pergunto, porque eu sei que ele vai tocar, inclusive, com a Madonna. Com a Madonna não, mas a Madonna é minha concorrente no domingo, se eu não me engano, o show dela é no domingo. Não, o show é no sábado, Então ela é minha concorrente no sábado, porque eu toco no sábado também. Mas eu acho que o pessoal vai preferir ir lá no seu show, porque a Madonna, Com toda certeza. não é? Você não Não acha? é nem pela Madonna, mas é pelo fato de você ir para um show com 1 zilhão de pessoas. Eu já morei ali pertinho de Copa, e no Réveillon, as pessoas usavam minha casa, as pessoas usavam minha casa como base de operações e se preparavam e iam para a aventura. Eu ficava lá, porque não consigo. Não, é Réveillon, parece o Réveillon, e está quente como o Réveillon, né? Porque o calor que fez hoje... Nós temos essa onda extra de calor aí. É uma onda. Mas é uma personagem bem interessante, a Madonna, de muitas e muitas maneiras diferentes. De muitas e muitas maneiras diferentes. Já acabei fazendo charge com ela hoje, porque a Madonna, eu vi uma foto dela de óculos escuros, falei, poxa, perfeito, isso dá um catu. Mas a Madonna é uma dessas pessoas que não é nem que eu fique na dúvida, mas é um papel complexo. Mudança de mundo, mudança de comportamento, referência para muitas e muitas e muitas meninas e mulheres, aquela coisa toda. E realmente, com toda certeza, ela vira o mundo dos homens de cabeça para baixo. Completamente. De muitas maneiras diferentes também. Mas, inclusive, afrontando esse mundo. Né? É parte dos sintomas da mudança do planeta a Madonna chegar tão forte nessa idade, tão poderosa nessa idade. Claro. Quando ela chegou. Está vendo por que eu sou, no final das contas, relativamente ela otimista? Ela conseguiu subverter muita coisa. Pois é. Ela não deixa passar uma, ela está sempre atenta. O que você falou, Aroeira? Ela subverteu muita coisa durante o tempo dela aí, né? Mas parece que é o tempo dela, porque, pelo visto, a quantidade de gente que vai para assistir o show dela, e eu sei que tem muita gente até nova, muita gente nova. Não, e ela sempre se atualizou, ela nunca ficou datada por um tipo de... Apesar dela ter marcado épocas, marcado datas, ela nunca ficou datada, ela sempre foi se atualizando. Então, a música que ela faz hoje é uma música absolutamente palpável pelos mais jovens. Eu não sei o que dizer da música dela agora, ou antes ou depois. Hoje eu vou até cantar uma música dela no show, mas eu, sinceramente, nunca fui uma pessoa que eu seguisse como música, mas eu seguia outra pessoa da época dela, que é a Cyndi Lauper. Mas acho que a Madonna, mais do que musicalmente, é a persona.
a figura artística, aí junta dança, música, atitude política, atitude, enfim, na vida. Eu não sou um fã completo da Madonna porque eu nunca fui de dançar. E ela realmente, você falou, ela é uma pessoa da dança, os shows são de dança. Eu falei que eu seguia a Cyndi Lauper porque a Cyndi Lauper já é mais musicista mesmo, mais música. Sem dúvida. Até Miles Davis gravou Cyndi Lauper. Né? Então, e também era cheia de, digamos assim, adereços, como a Madonna. Né? Exatamente. E a gente não pode esquecer que a Madonna, assim como Mick Jagger, né? A Madonna, quanto mais velha, melhor. Ela tem 65 anos, gente. Está aí. Uma pessoa... uma garota no. Para mim é uma garota. Eu estou com 70 agora. Há mais dois personagens do dia hoje muito interessantes também. Madonna é um deles. O outro é Mujica, sem dúvida nenhuma. E outro também, Belchior. Hoje é o dia da morte de Belchior. Eu descobri isso agora há poucos minutos. É também o aniversário de Caymmi. Olha só. 110 anos. Gente, o Mujica, como a Márcia ali contou, a Márcia fez uma entrevista, eu até acho que a Márcia ela já fez 2 entrevistas com ele, eu vou falar para ela, acho que ela devia escrever um livro com essas conversas com ele. Mas ele anunciou esse tumor no esôfago de uma forma muito... Foi na entrevista com ela que ele anunciou? Muito realista. Não, acho que ele foi depois. Uma coletiva ontem ou anteontem. Foi ontem ou anteontem, acho que foi ontem até, foi bem recente. E anunciou, e é uma tristeza, né? Porque ele, nossa, que pessoa, que ser humano que é o Mujica, ele é um modelo. Tem uma coisa que na idade dele, o câncer progride muito mais lentamente. Mas ele anunciou com muito realismo, dizendo que era muito difícil e complexo de tratar naquela posição e tudo mais. Entendi. Ele deixou bem claro que ele não pode fazer químio, nem rádio, porque ele tem problemas nefrológicos e tal. Então, na verdade, ele deu uma espécie de... ele numerou os seus próprios dias. Ele disse, estou aqui me despedindo de vocês de alguma forma. Eu senti isso na fala dele. E é um ídolo completo para mim. Já desenhei o Mujica, já desenhei o Fusquinha dele mais de uma vez. Então, e é um homem impressionante, aquela lucidez. Ela bem falou, assim, a capacidade de compreender o mundo no seu todo e nos seus detalhes. Cada luta ele encaixa na luta principal, ele compreende tudo, até o fato do fascismo crescer. É uma forma muito generosa de ver o mundo, né? Muito. Assim, com compreensão, com empatia, exatamente o que você falou, compreendendo até esse crescimento do fascismo, uma pessoa que não tem rancor, né? Não tem rancor. E ele tem uma qualidade de temperamento e de vida que é invejável, realmente, porque ele é um ser humano brilhante, inteligente, não tem nenhuma pretensão, não tem nenhum vício, nenhuma distorção do que ele pode ser. Você confia realmente em tudo que ele diz. Ele é uma pessoa de uma verdade impressionante. Se tiver algum vício, é um vício próprio, pessoal, talvez. Sim, mas que não atrapalha a vida dele em nada. Como ele mora no Uruguai, se ele quiser acender um baseadinho, por exemplo, ele pode. Ele até pode, pois lá não é nem vício. Lá é permitido. Ele é humano, mas é um dos humanos mais impressionantes, generosos. Um dos humanos mais humanistas, mais humanos. O Chico Pinheiro fala que assim, há muitos cristãos que não acreditam em Deus, não se preocupam com Deus. O Mujica é um deles. Ele é tão bom, tão generoso, que ele parece uma parábola. Ele é bom samaritano, ele é o cara que compreende, ele é o que acolhe todo mundo, ele visita qualquer um, ele aceita tudo e é um comunista roxo. Que coisa maravilhosa que é isso. Ele é a encarnação, né, desse espírito cristão que se mistura cristianismo original. Que se mistura com o comunismo original, entendeu? Aquela coisa pura. É o Mujica. O Mujica é um... E, além de tudo, é fofinho. Putz, meu, é fofinho pra caramba. Ele é fofinho. Mas, olha só, você falou aí em cristão que não acredita em Deus. Eu fui ver ontem um documentário sobre o Frei Beto, que intitulado A Cabeça Pensa Onde os Pés Pisam. E no filme ele dá um depoimento, é impressionante, eu fiquei muito impressionada, tinha coisas sobre o Frei Beto que eu não sabia,
Ele é um verdadeiro revolucionário. Ele fez coisas assim. Ele até entrou na luta armada, ele foi preso, ficou 4 anos preso. E alguém pergunta, ele diz assim, alguém me perguntou se eu... por que eu sou... Não me lembro a pergunta, por que eu sou militante? Aí ele diz assim, porque eu sou discípulo de um militante político que foi preso, que foi torturado, né? É por isso que eu tenho que estar na luta, né? Porque a pessoa em quem eu acredito, né, Jesus Cristo, foi um ativista político, exatamente. Muito bom o filme. Se eu não me engano, o Frei Beto é frei, mas acho que ele não é padre. Mas acho que ele pode rezar missa, se eu não me engano. Ele é dominicano. Direito, né? É dominicano. Bom, e até os dominicanos aqui no Brasil tiveram um papel muito bom, muito maravilhoso, na verdade. Embora a origem deles no seio da igreja, eles eram os cães do Senhor, né? A ideia dos dominicanos era para perseguir o herege, era para queimar o herege, mordê-lo e transformá-lo em pedacinhos pequenos. Mas as ordens mudaram muito. As ordens mudaram. Não, e naquela época da ditadura, tinha as pastorais, tinha a Igreja Católica, tinha uma parte da igreja que era absolutamente revolucionária. Aliás, se me permite, e foi muito atacada, e ele representa... Teve uma hora que ele foi morar numa favela para trazer, e ele tinha com ele o ensinamento do Paulo Freire. Então, ele alfabetizava as pessoas, ajudava com o método Paulo Freire, e muito aguerrido. Quando Lula fala em conversar com os evangélicos, ele, de certa forma, percebe que não dá para afastar a religiosidade de dentro da política. Dá para você manter o Estado laico, dá para você tirar Deus da política, mas a religiosidade não. Eles continuam. Então, a melhor coisa é quando há uma opção pelo homem, pelo pobre, como foi da Igreja da Teologia da Libertação. Era preciso, dentro do meio evangélico, desenvolver, e existe, uma teologia da empatia, do outro, da aceitação. O que a gente precisava é que, dentro da igreja evangélica, também se desenvolvesse isso. Acho que é isso que Lula se refere quando ele fala, precisamos conversar com os evangélicos, porque pensa o papel que esse grupo, relativamente pequeno dentro da igreja, teve para a transformação do Brasil. Eles praticamente são a origem, junto com o sindicalismo do ABC, do Partido dos Trabalhadores. Claro, não estou desmerecendo de forma nenhuma toda a trajetória dos trabalhadores anteriores, mas esses caras foram catalisadores da construção do maior partido de trabalhadores do Ocidente, e também do MST. Ele fala isso. Mas em relação ao Frei Beto... Não, só uma coisinha aqui, que eu fiquei muito impressionada no filme, é que, tinha as comunidades eclesiais de base, e tinha toda uma movimentação, toda uma formação junto à população, porque o que ele dizia era isso, que é também o que diz o Paulo Freire: se você não forma politicamente as pessoas da base, não vai adiantar nada. E tem uma cena ou duas no documentário que são manifestações com, assim, 200 mil pessoas, que você vê pessoas do povo mesmo, sabe, se manifestando, uma coisa que é muito raro a gente ver na cidade. Não era assim uma manifestação do MST, era na cidade, as pessoas na rua conscientes, porque o que ele dizia era isso: a consciência crítica é a coisa mais importante. E isso, claro que foi interrompido, porque é óbvio que era muito perigoso para as classes dominantes, né? Jamais permitiriam que a igreja... na raiz. Na raiz, porque se tivesse permanecido, continuado, seria, hoje, uma população igual à evangélica, só que do bem. Só que do bem. Né? Uma população evangélica. Foi a eleição do João Paulo. A gente não pode esquecer, no caso a eleição do João Paulo II foi para mudar a igreja de novo por dentro, para matar essa corrida. No caso do Frei Beto, a gente não pode esquecer que a igreja sempre foi, no início do século passado, aqui,
uma força que não tinha importância política, ela era muito reacionária, inclusive. Tinha importância, ela era a base de sustentação. Exatamente. E quando com o aparecimento de Dom Helder Câmara, com o golpe de Estado, com a criação das pastorais, das comunidades eclesiais de base, Dom Evaristo Arnes, tudo isso foi juntando e transformando a igreja Dom Pedro Casaldáliga, foi transformando a igreja numa força de oposição à ditadura muito grande, entendeu? E a igreja ficou hoje ela deu uma certa flexionada em relação ao isolamento, em relação à não participação. A igreja hoje é diferente, a igreja evangélica ocupou esse espaço, a igreja católica chamado político, né, dentro do país, de uma influência extremamente nociva nesse caso. Mas a igreja católica hoje é de direita, a eleição de João Paulo I funcionou, a igreja evangélica moderna, quase toda, isso inclui as denominações clássicas, batista, bem conservadora também. Totalmente. E eu acho que o Lula tem razão quando fala, precisamos de trazer a espiritualidade do lado humanista. De volta ao homem, né? Reconhecer o homem. Era isso que eles trazer Jesus Cristo ao cristianismo. De volta. A Igreja Católica acho que perdeu o bonde, porque eles estavam no bonde nesse momento, com muita gente atraindo. Era assim, milhares de pessoas que compareciam a essas reuniões das comunidades eclesiais de base. É muito interessante esse filme. Eu não sei quando é que ele vai ser exibido, que foi uma primeira exibição, ainda estão vendo como é que vai ser mostrado. Mas a própria ideia de organização de comunidades de base, elas eram feitas ali, no seio do problema, onde o problema acontecia, onde existia. Ali as pessoas... Era também de apoio mútuo, as comunidades eclesiais de base não desconheciam a religiosidade, ou seja, a parte não técnica, prática do ser humano, coisas que vão para outros valores, tanto os religiosos como os valores filosóficos, como empatia, como tantas outras coisas. Então, ali você tinha uma coisa orgânica, muito orgânica, porque estava falando diretamente. Um dos problemas que a gente tem hoje é que os evangélicos são orgânicos. O pior é isso, eles são orgânicos. São de direita, conservadores e tal, e seus mentores são extremamente conservadores, quando não são simplesmente canalhas corruptos, mas, como a gente fala de alguns dos grandes pastores aí, mas, basicamente, esse movimento é orgânico. Para combatê-lo só de forma orgânica também. Mas é engraçado o comportamento que o Vaticano tem em relação, por exemplo, o Vander Lima está dizendo aqui que foi desmontado na América Latina pelo João Paulo II. Falou, É verdade. Agora, é engraçado como o Vaticano se comporta de uma maneira tão inoperante, omissa em relação ao avanço da Igreja Evangélica aqui na América Latina, sobretudo. Entendeu? Mais ou menos. Eles inventaram aquele catolicismo carismático, que é uma tentativa de fazer... Mas não deu em nada, né? Mas não deu em nada. Deu. Em relação à força... Tornou a igreja mais conservadora, na verdade. Então, isso, exatamente. Então, de certa forma, dentro do objetivo dele. A perda deles de eleitorado tem mais a ver com a rapidez com que a igreja evangélica consegue responder. E o Vaticano, você tem razão nisso também, é muito burocrático. Até conseguir ter uma reação centralizada, levando em conta que as igrejas é cada um por si. Então, cada lugar cresce como um pequeno... Eu não queria usar essa expressão, mas cresce como um pequeno assim, fungo. É um pequeno fungo que se alastra. E encontra outras colônias de fungo depois. A impressão que dá é que eles ficaram tão satisfeitos com a eleição do Papa Francisco que aí deram uma relaxada, entendeu? A igreja, a América Latina está representada. Entendeu? Não, mas pelo contrário, o Papa é hostilizado dentro da cúpula da igreja. É verdade. Tem uma reação monumental lá dentro. Eles não estão satisfeitos com a eleição. Olha, eu me lembro quando ele foi eleito Papa, ele se comunicava muito com Leonardo Boff, né? Eram companheiros de teologia e tal, e o Boff conhecia muito uma teóloga muito ligada ao Papa, e ela dizia que, no começo, ele só almoçava nos refeitórios dos bispos, ele não ia, ou dos padres, um refeitório grande onde todo mundo almoçava. Ele não
não almoçava assim, isolado, assim, tipo, vem servir a sua comida. Vocês viram aquele filme, né, que o Papa toma aquele chazinho, João Paulo I, né? Então, ele se protegeu. Eu não vi o filme, mas é o que diz. Ele tinha receio, e acho que real, né? De que, porque exatamente, ele é muito hostilizado dentro... As histórias que aconteceram no Vaticano, narradas pela literatura, tem boa parte de verdade ali. Os Borgia, né? Mas, assim, olha, o Papa escolheu o nome por conta de um cardeal brasileiro, até esqueci o nome dele. Então, de certa forma, o Papa Francisco é o herdeiro da teologia da libertação. Esse cardeal é um dos remanescentes da teologia da libertação. As conexões do próprio bispo com o Frei Beto e tudo mais. Então, assim, ele é um representante da teologia da libertação, mas isolado, dentro de uma estrutura que foi muito bem... Isso você pode dizer de João Paulo I, um organizador, e durou muito tempo, ou seja, ele teve como implementar uma estrutura muito conservadora lá dentro. Quando entra o Ratzinger, aí ele dá lastro cultural e intelectual a essa estrutura, porque ele era um intelectual. Ratzinger era um intelectual. Aí chega esse Papa, tudo diferente. Tudo diferente. A Débora está falando Dom Evaristo Arnes, eu também falo Dom Humberto Gomes, também participou muito. Humberto Gomes, muito. E eu queria trazer aqui para a gente a Gislane dizendo isso: é ofensivo colocar todos os evangélicos no mesmo pacote. Somos um grupo muito heterogêneo. Muito verdade. Por isso Lula quer conversar com todo mundo. Porque não dá, nem todo mundo é absurdamente bolsonarista. É que a tendência de grupos conservadores é de ficar mais fechada com isso mesmo. Então, apesar de ser um grupo heterogêneo, com muito respeito, eu digo, no momento, as teologias dominantes dentro de todo o movimento pós-reforma, de todos os protestantes em geral, é muito conservador. Você praticamente não tem... Por exemplo, nos Estados Unidos, os batistas tiveram uma importância gigantesca na questão dos direitos civis. Sim. Então, sim, até hoje, Martin Luther King, né? Até hoje você tem ecos disso, porque as igrejas batistas são menos conservadoras, são progressistas no sentido das questões raciais e tudo mais. O problema é que nós não temos essa tradição no movimento aqui, porque quase todo ele é fruto daquele televangelismo americano que chega aqui. Que é diferente do movimento batista americano. Funda as coisas, e aí quem apreende isso é o bispo de Macedo e outros que dão um golpe nesse pessoal e ficam... Um movimento extremamente branco, e o outro era um movimento identificado com os negros, entendeu? O Martin Luther King é o exemplo disso. Mas aqui, os evangélicos atuam na pobreza. As igrejas batistas evangélicas nos Estados Unidos começaram um movimento negro, né? Um movimento de direitos civis. Começa ali. Agora, eu quero lembrar também o seguinte: a maior parte dos evangélicos vem dos estratos de baixo da pirâmide social. Gigantesca maioria. São pessoas que o Estado abandona. De muitas e muitas maneiras, o Estado abandona essas pessoas e tem abandonado. Nos governos populares, a seta inverte, mas chega os caras e desmontam tudo. Então, assim, é compreensível a irritação deles e aceitam com mais facilidade a ideia de que é preciso uma política deles, até porque o cara está no lugar de baixo. Veja bem, os caras usaram as nossas maneiras de conversar com as pessoas para conquistá-los. Essa é que é a verdade. E, olha, foram em todos os lugares. Diga-se isso a favor, e com muito respeito eu falo isso. O pastor costuma ir em qualquer lugar, o mais profundo vão da sociedade brasileira, vai ter um pastor lá. Vai ter um pastor lá conversando com a pobre pessoa que habita aquilo ali. Gente, é preciso ir lá. E por isso que eu falei, é orgânico esse movimento. Mas essa facilidade de chegar ao povo, essa facilidade de chegar à população, que é uma característica positiva da igreja evangélica, fez com que os políticos espertos, né, se aproximassem da igreja para poder pegar carona nessa facilidade. E já inverteu, né? Porque a igreja hoje bota os seus próprios representantes conservadores lá dentro. Não precisa mais de um político esperto chegar perto da igreja, não. É o contrário. Não, mas quem não era da igreja acabou entrando, porque senão não sobrevive. E o que eu quero dizer é isso, que naquele tempo da ditadura, os padres católicos, os católicos em si, das comunidades de base e tal, eles eram povo mesmo, eles chegavam ali.
Eles chegavam como hoje os evangélicos chegam, nas periferias. É que muitos evangélicos, muitos pastores evangélicos são cristãos de verdade, no melhor sentido da palavra cristão. Reconhecem Jesus Cristo. Quando eu me refiro aos evangélicos, eu me refiro mais ao pessoal que está cultuando o Velho Testamento, né, Miguel? Onde tem um Deus que a única coisa que ele faz é dar tiro em todo mundo. E a gente não pode esquecer que os padres católicos na época da ditadura foram presos, torturados, foram mortos. O Frei Tito se suicidou. Frei Tito se suicidou, quer dizer, então tem um histórico de envolvimento da Igreja Católica contra a ditadura muito forte, entendeu? Que vai ficar na história. Não há como a gente fugir mas eu acho que disso. assim, isso já veio também de uma mudança central dentro da igreja. De João 23, o surgimento dessa teologia da libertação é com João 23. Então, a própria igreja, como um todo, teve essa mudança. Então, era importante que as posições mais progressistas dentro do Conselho de Igrejas Evangélicas, porque tem um conselho, começasse a atuar tentando recuperar um pouco de espaço político, como as igrejas batistas têm nos Estados Unidos. Um enorme espaço político. Né? E eu acho também que há uma certa liberalização total de bispos e pastores e padres. Você não tem controle. Qualquer um pode abrir uma igreja, qualquer um pode ser pastor. Eles têm regras, mas... mas ninguém segue. Eu não sei se segue, entendeu? É muito liberal demais esse aspecto. Eu não sei. No mau sentido. Na verdade é o seguinte, o que eu acho que as igrejas evangélicas e as católicas também têm, que não deviam ter, é uma certa isenção fiscal. Ninguém examina os livros dessas coisas, dessas estruturas. Era preciso examinar. Acho que a gente separaria muito bem o joio do trigo se tivesse cobrando, digamos, impostos das igrejas, porque é provável que quem está lavando dinheiro, quem está se locupletando, não pudesse continuar a fazer isso. O Wander falou do Dom Eugênio Salles. Dom Eugênio Salles, Wander, foi sempre um reacionário. Ele era representante da tradicional Igreja Católica do Rio de Janeiro. Tradicional família e propriedade. Exatamente. Foi sempre muito. É o que a Neuza está falando. Olha aqui, na saída das prisões, os evangélicos estão lá para dar até roupa. Gente, essa é a diferença. Para qualquer... Você quer ficar igual a Argentina? Vamos ficar orgânicos, vamos voltar a conversar com as pessoas lá onde elas vivem, onde elas têm um problema, onde a água não chega, para evitar que só o clientelismo chegue lá, ou que só posições conservadoras cheguem. E eles dão suporte também, eles dão suporte, tudo bem que você está trocando um vício por outro, mas eles dão suporte a viciados em drogas, em alcoólicos, entendeu? Não estão trocando um vício por outro, acho que é uma ideologia pelo vício, porque funciona. E quando uma família vê que o cara parou de beber, ideologia, e agora não briga mais com a família... Pelo menos tem mais, não corre o risco de morrer por aquilo, entendeu? Eu sei que nós temos muito, assim, a esquerda às vezes é muito anticlerical, por excelência, né, na base, de coração mesmo. Somos por formação, né? Mas eu acho que é preciso, porque também o papel da igreja no século XIX, quando surge o marxismo, era pavoroso e meio, né? Era uma espécie de avaliadora de tudo que é horror que a Europa fizesse, a igreja avalizava de forma positiva. Então, é natural que o anticlericalismo fosse no século XVIII, XIX. Mas não dá para negar a espiritualidade em toda a espécie humana. A gente precisa dialogar com a maneira como a pessoa vê o universo e mostrar para ela por que é melhor ser um humanista, ser um progressista. Eu falo isso de forma generalística, mas a gente sabe que dá para aplicar isso em praticamente tudo, qualquer assunto com que você vai discutir, dá para você encaixar isso. Se a pessoa for... Qualquer pessoa é aberta à discussão, desde que você fale as palavras dela. Isso é Paulo Freire. Né? Então, vamos conversar com as pessoas usando o que elas entendem do mundo. A gente podia começar a mostrar as charges que já... Eu queria só antes tocar num assunto que eu fiquei sensibilizado, preocupado, a história do Tarcísio, né? Estar sendo apresentado como o candidato da direita... Moderado. Bolsonarista moderado. Exatamente. Isso aí me deu um medo, entendeu? Porque realmente ele tem essa capacidade, ele não tropeça nas palavras e nos gestos como o Bolsonaro, entendeu? Ele é capaz até de medir um pouco o comportamento dele em função da ideologia dele.
entendeu? Eu fiquei muito preocupado, porque pode significar isso mesmo. Há tempos que nós estamos falando de 2 personagens aqui, no nosso programa mesmo, que nos assustam um pouco, porque eles têm potencial. Um é o Tarcísio, que já eliminou o Zema da concorrência. O Zema não tem chance. Totalmente. E a outra personagem é a Michelle. Esses 2 têm capacidade de mobilização. Se eles se aliarem, então, aí... Falam uma língua que as pessoas para quem eles estão se dirigindo entendem muito bem. E eu acho que assim, um representa a testosterona e o outro representa o mito feminino. De certa forma, eles estão falando... Você falou bem, Miguel, se os 2 se casam, entre aspas, aí, nós temos aquela dupla muito perigosa. Imbatível. Eles são capazes. Imbatível, não. Aspecto que eles vão estar juntando duas características. Agora, muito eles perigoso. Se juntarem é mais difícil do que você está imaginando. Bem mais difícil do que você está imaginando. Porque a Michelle, como boa esposa tradicional, ouve o marido, obedece. Não, acho que ela não é boa esposa tradicional, nada. Eu acho que eles não se juntam porque há diversidades políticas ali. Eu acho. Não é entre a Michelle e o Bolsonaro, não. É um pouco mais amplo. Eu acho, tomara, né, que eu esteja certo, estou batendo aqui na madeira. Mas agora, outra coisa, só para encerrar esse assunto. Eu concordo com a Regina nisso. Esse assunto que eu... Mas qual é a diferença que você acha que existe entre eles? Quer falar, Regina? Entre a intenção da Michelle e a intenção do... A intenção... Não, cada um quer ser presidente, nenhum quer ser vice do outro. Sim, eles não têm humildade política, visão política. A Michelle está ligada mais à teocracia do Malafaia e o Tarcísio está ligado mais à militocracia das estruturas armadas do Brasil, exército, polícias, etc. São aliados, mas muitas vezes têm projetos diferentes. Assim, digamos assim, a grosso modo, o fascismo e a teocracia são companheiros de viagem, mas os projetos são ligeiramente... É verdade, o Tarcísio não tem nada de aparentemente prioritário evangélico nele, entendeu? Embora ele... Tudo que os caras falaram, ele vai fazer. Não tem o menor não, eu sei, mas não é o que vem antes, como a Michelle. Não é o que vem antes. A Rosa está dizendo, não dá ideia, Miguel. Pois é, eu quando falei, eu quase tapei a boca. Mas eu acho, olha, gente, eu acho que do nosso lado, e eu vendo esse filme ontem que eu comentei aqui com vocês, realmente o Lula é uma pessoa... Esse sim eu acho que é imbatível, porque é impressionante a trajetória dele. Já naquele momento ele estava lá brigando nos sindicatos, e o problema é que a gente não criou novas lideranças que cheguem um pouco perto do Lula. E isso... Eles estão lá, né? A extrema-direita está criando lá as suas possibilidades. Quase ninguém na esquerda. Mujica fala disso. Mujica fala disso. Nós, que eu digo, é a esquerda, mas, né? Nós não criamos, e eu acho que, assim, tem umas razões que dá para a gente começar a identificar. Por exemplo, produção teórica. Por incrível que pareça, há produção acadêmica de 5ª categoria, mas há sustentando toda a ideologia da extrema-direita hoje. Eles estão lendo um montão de imbecis do século XX, da primeira metade, conservadores, pavorosos, estão lendo aquele pessoal e estão lendo gente como Gramsci e outros, estão compreendendo o papel da cultura e tudo mais. Então, na verdade, eu acho que falta para a gente compreender um pouquinho melhor a mudança das relações de trabalho, a mudança da nossa capacidade de organização. Se o sindicato não tem mais, se a fábrica não existe mais, se não há um lugar físico de trabalho, onde encontrar o trabalhador? Pior, o trabalhador que nem sequer acha mais que é um trabalhador. Então, sem ter academia trabalhando nisso também, a gente fica sem muito material. Mas você acha que a direita está fazendo isso? Rapaz, a direita não nesse sentido, eles estão fazendo... Não no sentido, não no bom sentido, nem nada. Estão formando os líderes. Estão formando conscientemente os seus líderes. E o único grupo que a gente vê formando conscientemente líder hoje, liderança, é o MST e o MTST, em movimentos similares. Entendendo, Cíndio? Quilombolas. Vai demorar mas vai demorar se formar esses... Exato. Eu vou começar a passar a chave, mas Aroeira, eu vou começar... Vai demorar, inclusive,
Pode passando e a gente vai conversando. Não, eu vou começar pela Niara para passar na ordem certa, porque senão quebrava a ordem toda. Falando em trabalhador, gente, amanhã é 1º de maio. Dia 1º. Dia 1º de maio. Sim, vou deixar de respeito, Miguel também. Também, Isso aí é Niara, porque a reforma tributária está no Congresso para ser decupada, né? Agora que vão começar a votar as leis mesmo a partir do projeto de reforma que foi votado e aprovado. E é um momento perigosíssimo, porque é onde as bancadas vão puxar a brasa para suas sardinhas. E lembra, o problema de todo é que a estrutura de arrecadação brasileira é tão injusta quanto o resto do capitalismo. Ela sobrecarrega o pobre e libera o bilionário. Pior, ela isenta de imposto tudo que é veneno orgânico. Tudo que é produto ultraprocessado está isento de imposto. E o Eduardo Bolsonaro... o outro. Quem é o Bolsonaro lá que está querendo ser contra a merenda orgânica nas escolas? Certamente o Eduardo também, mas deve ser no Senado, não é? Não é o Flávio? Não. É alguém que se manifestou contra a merenda orgânica nas escolas. Mas não é Bolsonaro, é um bolsonarista. Não, Bolsonaro. Acho que foi o Carlos Bolsonaro, que é vereador aqui. Carluxo, que está sumido. Carluxo está sumido. Sumido. Saudade de Carluxo. Não, saudade também não. Aí também eu tenho um desenhista, o Caio Oliveira, fantástico desenhista, que ficou famoso fazendo isso. Ele pegava o discurso do Carlos e desenhava as coisas que ele dizia. Pois é, Miguel, não dava para entender. Nem pé nem cabeça. Bom, essa aí o pessoal acha que é uma raposinha, e não é. É uma jaritataca, também conhecida como Doninha Fedida. Deve estar usando o perfume do Bolsonaro. Mas essa é aquela que fareja o ar e diz algo não está me cheirando bem, né? E eu peço perdão às jaritatacas pela ofensa que eu cometi. Esse é um tango do maravilhoso. Né? E eu botei a letra de Cambalache, Miguel. Pode olhar aí. Que ela mandou. Será uma porqueria. Já lo sei. En el 506 e en el 2000 também. É muito bom. É muito bom. Esse tango é maravilhoso. É do discípulo. Cambalache é o golpe, né? A malandragem. Trambique. Cambalache. A gente fala isso aqui. Né? Vai fazer um cambalacho ali. Teve uma novela chamada Cambalache. Teve uma novela chamada Cambalache. Se eu não me engano, foi quando... Olha, a Josi Gomes discordou da gente e ela diz que tem muitos jovens bons na política. Eu acho também, Josi, mas não sei se já tem a força... Só que estão ainda muito no começo. Então, em formação, ainda estão chegando lá, ainda precisam ser mais conhecidos. Para ficar bem assim, mais fácil. Eu acho que tem um hiato entre a turma de 50 anos para frente. Já temos alguns líderes interessantes. O próprio lá que foi para o Supremo, lá, gente, não sumiu aqui, mas tudo bem. O Dino. É uma liderança. Tem o Boulos, que está com seus 40 e tantos anos. Mas o Flávio Dino é muito jovem, gente. Mas tem um hiato e tem pouca presença orgânica. A gente tem poucas lideranças, porque uma liderança que se destaca vai virar uma vereadora e tal, mas no local precisa de mais organicidade e organizados também, quer dizer assim, dentro de estruturas partidárias ou similares, como é a MST e MPST, porque isso ajuda a formar o militante. É assim que os caras estão formando. A gente tem bons representantes, deputados, vereadores. A Josi está falando da Élica, as mulheres, sobretudo. Nós trouxemos várias dessas pessoas no nosso programa. Tem o Renato. O Renato é maravilhoso, já fiz chat com ele umas 3 ou 4 vezes. Isso aqui eu queria falar, isso aqui é uma chat que eu fiz. Para o novo programa. É uma ilustração do texto que eu fiz sobre o novo programa que eu e a Regina vamos fazer a partir de quinta-feira, chamado Barato da Idade. Conta aí. E mostra exatamente, valoriza muito o trabalho dos mais velhos, entendeu? Não tem nada contra os jovens, a ideia não é essa. Não é nem o confronto, nem desvalorizar, mas sim valorizar quem está sendo praticamente esquecido, né? Existe um etarismo distribuído entre todos os setores, na televisão, sobretudo nas artes, na política e tudo, de exclusão dos mais velhos. E nós realmente damos exemplo aqui o tempo todo de pessoas mais velhas, a Madonna mesmo é o exemplo disso.
Né? Como eu sou novinho, eu estou fora dessas, então... Pois é, você está incluidíssimo. Não, você vai ser entrevistado. Mas não vou mesmo. Você vai ser entrevistado, vai sim. Porque a ideia é justamente mostrar o que as pessoas da nossa idade estão fazendo e podem fazer. Então é o seguinte, eu não vou ter tempo para ser entrevistado, capacidade. Eu toco 4 vezes por semana. Muito ocupado. Por semana e 3 programas. Bom, então é o seguinte, quinta-feira, a partir das 4h30, neste horário aqui, no mesmo horário do Távola, vai ser o horário do Barato da Idade, que é o programa que eu... E agora, sim, brincadeiras à parte, assim, é fundamental, eu concordo com vocês, é uma estupidez social abandonar os velhos à própria sorte e nem sequer perguntar para eles como são as coisas. Isso é jogar fora a experiência real, saber real acumulado, muito saber real acumulado. É evidente que uma sociedade bem organizada ela faz a transferência gradual de poder e tudo mais, mas sem perder esse acervo, esse asset. Eu me lembro que quando privatizaram as empresas, começaram essa onda, Fernando Henrique começou, uma das coisas que os caras faziam era demitir os mais velhos, porque os salários eram melhores e o comprador não queria pagar aquilo. Desastre, porque eles não sabiam nem como funcionava a empresa. Não, e as empresas... Os equipamentos da empresa. As empresas jornalísticas, sobretudo, eu entrei na Folha de São Paulo há muitos anos, quando eu morava em São Paulo, entrei na Folha de São Paulo, olhei para a redação, assim, não tinha um cabelo branco. E não tinha nem cabelo louro, porque naquela época ninguém distingia, descoloria o cabelo, então era só cabeludo de cabelo escuro. Então, já havia ali uma política de se desfazer dos mais velhos, entendeu? E o pior tem a ver por causa dos salários. Com a experiência que tem a ver com... Mas eu acho que vai ser bom esse programa, Miguel, porque justamente você tem movimento de vários segmentos da sociedade que hoje estão conseguindo ocupar espaços, mas a gente não vê ainda um movimento forte contra o etarismo para que as pessoas sejam contratadas, porque são absolutamente capazes e têm toda a experiência, que é uma grande vantagem. Né? Eu vou dar um pitacozinho aqui, que eu fico pensando o seguinte, na Alemanha e alguns países da Europa, onde até agora, já começando a ratear, mas as políticas de seguridade social funcionam e as aposentadorias funcionam. Então, por exemplo, a classe média alemã de idade é poderosa politicamente, porque é poderosa economicamente. Tem uma grande poupança, é fundamental para a indústria do turismo europeu. Os alemães de idade é que viajam para a Espanha, para a Itália. Porque conseguiram um desenvolvimento social grande. Exato. E aí mantém o respeito, porque eu sinto que é o capitalismo e seus valores que determinam que não se respeite mais o velho. No Brasil, onde as políticas de seguridade social são péssimas e o velho é relegado a um ponto, o idoso é relegado a um ponto, eu posso falar velho porque eu tenho lugar de fala, o idoso é relegado ao abandono e tem aposentadorias minúsculas e geralmente tem direitos retirados. O que a gente vai percebendo é que essas pessoas perdem poder de decisão, não podem comprar, não podem nada. O poder tem a ver, e a perda dele tem a ver, o desrespeito ao idoso tem a ver, de novo, como quase tudo, com a porcaria do capitalismo, como diria a portuguesa lá. Mas a Nilda está dizendo aqui, olha, a luta do idoso é a do jovem, que vai envelhecer. Claro, também. É a mesma luta. O nosso primeiro entrevistado vai ser o Marcos Montenegro, que é um empresário artístico, um agente de todas as grandes atrizes, inclusive as mais velhas, entendeu? E ele tem uma luta muito grande contra o etarismo, na Rede Globo, principalmente, que tem uma atitude absolutamente segregadora em relação aos atores mais velhos. Faltam 5 minutos, nós vamos terminar no prazo hoje? Não, deixa eu passar, continuar passando as 5 minutos. Falando em idoso, está aqui 2 idosos. Dois idosos, tecnicamente idosos, que são fundamentais e são líderes impressionantes, estão no topo da cadeia da liderança. Uma preside o Banco dos BRICS, e o outro é a figura máxima da Igreja Católica. Eu são acho duas que pessoas de idade e de experiência. A sociedade admitiu durante muito tempo eram os papas, né? Agora, Belbras dizendo a cultura brasileira sempre foi etarista, isso não é de agora.
É verdade, na década de 80 o mercado dava sempre preferência ao novo. Depois dos 40, nem queriam pagar seguro de saúde. Mas olha, isso é bem a partir dos anos 60 e 70, viu? Isso tem a ver, inclusive, com o golpe, provavelmente, porque até então, eu me lembro, na minha família, um monte de cabeça branca trabalhava regularmente, um monte de cabeça branca. Columbia University, aqui toda a repressão lá na Terra da Liberdade, né? Partido Olha, nazista, supremacista pode apoiar a Palestina. Queria falar aqui para vocês e para todo mundo que hoje o Mário Vitor e eu fizemos uma entrevista com um professor americano chamado Danny Shaw, que foi demitido por se manifestar a favor da Palestina na internet, e hoje ele se juntou aos estudantes, aos universitários, e ele contou coisas assim impressionantes. Eu recomendo assistir essa entrevista, Mário Vitor e Regina Zapp, que foi hoje de manhã, mas que já está lá no arquivo. Já está no arquivo. Porque né? É um americano, e ele diz assim, olha, democracia nos Estados Unidos é uma brincadeira, não existe. Claro, a gente sabe. Muito sutil e muito sofisticado. Agora, ele é americano, ele pode dizer isso com propriedade, né? Claro. Bom, essa é sobre a querela principal do ponto de vista político. É muito raro a gente conseguir fazer uma charge sobre política mesmo, né, Miguel? Porque a realidade é brutal demais para isso. Muito Mas difícil. isso é o que nós estamos vendo, é o seguinte, é que a ordem e o progresso estão sendo decididos nessa briga monumental que a gente está tendo entre os três poderes brasileiros. Legislativo, pega para capar, executivo e judiciário, no momento, assim, é impressionante como o legislativo tomou o poder dos outros dois poderes e está avançando o máximo que pode nessa direção. E aí eu me lembro só do Milor Fernandes dizendo, cuidado com a ditadura da maioria, que, entre aspas, eles são maioria, o legislativo tem muito mais gente no topo. Ele acaba uma arrogância impressionante. O Pacheco acaba de cancelar uma reunião que estava marcada com os ministros, aumentando ainda mais essa tensão. Eles viram pessoas tão arrogantes, entendeu? Vai passando aí que deve ter mais coisa aí. Essa também, de novo, a mesma ideia, mesmo problema, mesmo tempo. E ele 5, mas pode ser 2, até 4, quem sabe 7, qualquer coisa para ele. Já tem gente achando o Pacheco pior que o Lira. Eu acho que cada um, não quero entrar nessa disputa, porque vai que o Lira queira mostrar que ele é pior. Não dá ideia, não dá ideia. Não dá ideia. Bom, isso é o Tarcísio sendo exatamente quem a gente sabe que ele é. Ele retirou os direitos de LGBTQI+, porque o bolsonarismo pressionou. Exatamente. Ele é um capacho, vestido de tapete persa. Não é bem um capacho, eu gostei da imagem, vestido de tapete persa, mas, na verdade, ele é o cara que está começando a amarrar os cordões nele. Ele está tentando tomar os cordões de manipulação do bolsonarismo. E um deles é esse, é atender às querelas dos inimigos. É difícil, nosso futuro é bravo. Aquele pessoal dentro do armário que não quer sair, que não suporta a ideia de gente feliz. Né? E desculpa, passei muito aqui. Passou muito rápido, volta lá. Temos aqui é sobre o cara que foi, mais um que foi... Gente, que loucura isso. Como é que pode? A mesma coisa, exatamente igual. E não houve reação dessa vez nos Estados Unidos, né? Reação. Porque está todo mundo focado lá nas universidades. Na Palestina, Agora, olha só, isso tem muito a ver com uma técnica que é assassina na saída. Eles estão usando a mesma técnica de mobilizar, e essa técnica vai matar mais gente. Do joelho no pescoço. Só se transforma isso se tiver uma mudança radical, de base. No momento, não dá para fazer isso, porque você tem 2 cretinos disputando a presidência da República, entendeu? Inclusive. Biden e Trump são 2 imbecis colonialistas, imperialistas, belicistas e milionários. É verdade. Um é genocida e o outro é genocida, inclusive, já juramentado. Aí eu quis fazer esse desenho porque eu repeti uma charge minha, que é o Cristo perguntando, você pode imaginar isso sem milícia? Aí a Madonna vendo o Cristo refletido no seu óculos e perguntando, can you imagine that without milícia? Eu fiz uma também, mas eu vou publicar no sábado ou no domingo, só com a Madonna também. Estou fazendo o desenho longamente. Assim, ainda tem uma Madonna também para o dia dela, do show. Exatamente.
Meninos, chegamos aqui ao final. Isso aqui é o nosso filhinho de mamãe. É o do Puma. É o menino. Já vi o procurador pedindo. Chegamos no meu jabá. Gente, não falamos do aniversário do Belchior. Hoje é o dia em que o Belchior... Então, em vez de falar, vão lá assistir o Belchior, o Aroeira. Hoje, dia 30 de abril, Belchior morreu, em 2017. Morreu com 70 anos, 71 anos. Jovem ainda, uma tristeza, morreu abandonado, isolado, esquecido, escambau. Mas é um dos mais importantes compositores brasileiros. Adoro, e intérprete genial. Todas as músicas dele batem na gente, porque acho que ele fez todas as canções dele, até as que ele fala de amor, são políticas. É muito raro você ver um músico... Não, ele é incrível, ele era absurdamente político. Olha tem mais jabá, Aroeira? Tem mais, não? Não, esse é o jabá e eu vou estar agora lá no Flamengo, eu vou sair correndo daqui. Ele vai sair correndo. Mas o Aroeira, antes de sair correndo... Na Travessa dos Tamoios, como o Miguel me lembrou, 32 no Flamengo. Antes de você sair correndo, eu quero botar aqui o novo encerramento, que também é novo. Todo esse visual é novo e tem um encerramento novo. É isso aí. Beijo, Aroeira, bom show. Beijo para todos, beijo, Miguel, beijo para todas e todas. Até a próxima terça. Tchau. Tchau.